Boa noite! Boa noite para você! Está no ar a terceira temporada do Contra-Regra. Meu nome é Ana Clara. E o meu é Jonathan. Nós somos estudantes do curso de jornalismo da UFV e teremos o prazer de apresentar os 4 primeiros programas desta temporada. E para você que ainda não conhece o Contra-Regra, esse aqui é um espaço que nós, estudantes de jornalismo, temos para experimentar e praticar o que aprendemos em sala de aula. E para começar mais uma temporada, nós vamos falar de um dos pontos mais movimentados de Viçosa, o Calçadão. Você já deve ter passado por lá, não é mesmo? Mas você tem ideia de quantos anos tem o Calçadão? Tem noção de como ele era antes da construção do shopping e de todas as lojas? O Contra-Regra traz um pouco dessa história para você. O Calçadão, que na verdade tem o nome de Rua Arthur Bernardes, foi fundado pelo prefeito César Santana Filho no ano de 1982. Quer saber mais um pouquinho sobre esse ponto de passagem e de encontro dos viçosenses? Confere aí na reportagem. Hoje, o Calçadão é um lugar de passagem, encontros, compras e namoro. Mas você sabia que há mais de 30 anos, essa rua aqui, a Arthur Bernardes, era uma das mais movimentadas da cidade? Desde 2001, é proibido andar de bicicleta no Calçadão. Pensando assim, fica difícil imaginar que antes dele ser construído, a maioria dos acidentes nessa rua envolviam ciclistas. Isso era muito intenso e isso ocasionava acidentes com frequência. Viçosa foi, na década de 50, 60, eu acho que até início de 70, uma cidade que acho que só perdia para governador Valadares em número de bicicletas. Os estudantes todos de Viçosa possuíam bicicleta. Então, na rua Arthur Bernardes, que era mal dava para poder passar um automóvel, não era mão dupla, era só sentido da cidade para a universidade, aconteciam muitos desastres, muitos acidentes. Mesmo que o trânsito de automóveis tenha acabado, o de pessoas continua lotando o calçadão. Agora a gente quer saber, o que este lugar representa para você? Comprar, meu filho. Mas é comprar as coisas. É a história de Viçosa, tá? O calçadão acho que é isso, é a história de Viçosa. Um lugar que a gente pode curtir o dia, andar, divertir. É isso aí. Bom, o calçadão para mim é um lugar onde as pessoas podem se divertir, andar, curtir as lojas, ver as mulherzadas. Calçadão é um lugar onde está concentrado o comércio de Viçosa e assim, onde reúne um pouco mais a população, tem espaço de lazer. Se você olhar no dicionário, calçadão é um extenso passeio. Mas quem faz a Arthur Bernardes ser o que é, são as histórias que quem vive aqui todo dia tem para contar. Calçadão pode ser só um extenso passeio como esse, mas pode ser também palco de grandes histórias, como, por exemplo, do primeiro aparelho televisivo de Viçosa. Bento Oliveira trabalha em uma loja na Arthur Bernardes desde 1976, 6 anos antes de virar Calçadão. Foi responsável pelos cuidados com o primeiro aparelho televisivo que chegou na cidade. Na época, o sentimento de insegurança era bem menor. Aqui tinha 3, tinha uma grade aqui, outra aqui, outra aqui. Chegava final de semana, ficava aberto, e a televisão ligada aí no meio, e o pessoal chegava para poder ficar assistindo televisão, porque não tinha... Quase ninguém tinha televisão, eram pouquíssimas pessoas que tinham televisão. Inclusive um dos donos da loja, na época, ele que fazia a manutenção da torre. Nem sei dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias cheios, meios dias gastos, elefantes brancos. Muito legal saber um pouco sobre as curiosidades do calçadão, não é, Jonathan? Isso mesmo, Ana Clara. E você, já parou para pensar no que o calçadão representa para as pessoas que ficam por ali? Quais os pontos de encontro e quem são os personagens daquele lugar? Sim, personagens, porque algumas pessoas ficam no calçadão por mais tempo do que parece. E foi com elas que a equipe do Contra-Regra conversou. Nós conhecemos algumas outras facetas que o calçadão tem. Está curioso para saber? Dá uma olhadinha aí.
O calçadão é um grande ponto de encontro. As lojas e o comércio informal atraem os consumidores e não é difícil entender o motivo. Em uma rápida volta por aqui, percebemos que dá para encontrar de tudo um pouco, o que acaba atraindo todo tipo de gente. E é justamente com esses personagens que nós vamos conversar hoje. Algumas pessoas aproveitam esse espaço para vender e expor suas artes. A Laura é uma delas e ela vai contar um pouco dessa experiência pra gente. Então, tem mais ou menos uma semana que eu venho aqui por causa de uma amiga minha que está rodando o mundo e ela voltou para cá e eu acho bom que a gente troca um saber assim, uma com a outra, troca novidades, troca conflitos que acontecem fora e é bom para ficar observando também o fluxo que tem aqui no calçadão, de pessoas indo e vindo. Quando se diz que dá para encontrar de tudo no calçadão, não é mentira. Durante a nossa gravação, olha só o que a gente encontrou. Um grupo de congado de Airões, da zona rural aqui de Viçosa. Esse movimento é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira que recria a coroação do rei do Congo, daí o nome congado. Ricardo, desse lado do calçadão, encontrei um pessoal vendendo ingressos para as festas universitárias de Viçosa. E o Adam explica pra gente porque eles escolheram aqui para vender. Bom, aqui é o lugar de divulgação no calçadão, é uma tradição já, que sempre que tem festas aqui na cidade a gente busca divulgar. E aqui é um lugar que tem muita intensidade, um fluxo alto de pessoas e um público bem diversificado, além dos estudantes. Pois é, Gustavo. E longe desse mundo universitário, de festas e ingressos, a gente encontra também pessoas como o seu Ivo, que vem aqui pro calçadão para tocar acordeon, alegrar as pessoas e ganhar um dinheirinho. Não é isso, seu Ivo? É isso mesmo. Eu venho aqui para tocar o acordeon pro pessoal que gosta, todo mundo gosta. Então ele vem e toca, ganha um dinheirinho pra gente comprar alguma coisa, né? E é uma cultura. Então já que a gente conversou aqui sobre acordeon, sobre alegrar as pessoas, alegra um pouquinho aqui pra gente, faz um sonzinho, é possível? Vamos, toca a música Luiz Gonzaga, Asa Branca. Com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, pra que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que funara, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer o casal que é uma doçura e que tá sempre lá no calçadão. Será que você já sabe quem é? Então fique ligado, é depois do intervalo, no nosso mini documentário. A gente volta já.